noite a todos. Uma alegria imensa recebê-los a esta casa mais uma vez para o nosso trabalho de quarta-feira de palestra, atendimento fraterno e paz. Nós vamos começar dando os recadinhos. Queremos convidar a todos para que estejam presentes, prestigiando a Semana Chico Xavier, que acontecerá nos dias 26 de junho a 30 de junho aqui em Matão. E a programação é em cada casa, no dia da própria palestra. Sempre destacando o assunto referente ao homenageado, Chico Xavier, de preferência. Sempre citando os textos, os livros, o pensamento, mensagens. Nós teremos no dia 22 de junho, no CEAM, Centro Espírita Alvorada Nova, num sábado, às 16 horas, a Andréia Cândido dos Reis. A Andréia, ela é fantástica. Ela já esteve aqui, aqui em Ribeirão, agradou a muitos, com aquele jeito dela espontâneo, alegre. Fica o convite para não perdermos a Andréia. No dia 23, domingo, no nosso lar, teremos Mário Arias, de Franca, com o tema Os Anjos Guardiães. Também faz parte da Semana Chico Xavier. Dia 25, sessão solene na Câmara Municipal, terça-feira, às 19 horas, com o orador Rômulo Botan, de Américo Brasiliense. Ele já esteve nessa casa, é muito gostoso ouvir o Rômulo, ele é muito espontâneo, é bem legal. Então, convite para prestigiá-lo lá na Câmara. Dia 27, então, no Centro Espírita Bezerra de Menezes, teremos Otávio Graziosi, daqui de Matão mesmo, Chico Xavier, Vida e Obras. Depois, dia 29, sábado, aqui na comunidade, teremos às 20 horas a Maroísa Baio, de Limeira. Maroísa é uma excelente pessoa, ela é estudiosa, vai nos trazer o tema A Casa Mental. Fica o convite. Então, não esquecer que é no sábado e não na quarta-feira, aqui na comunidade. E dia 30, Fernando? Dia 30, no Centro Espírita Allan Kardec, a Roselaine Silqueira, com o tema... eu acho que eu li errado na hora, A Casa Mental é da Rose e não da Maroísa. A Maroísa é a obra psicográfica de Chico Xavier. Então, está aqui o convite a todos. E depois, ali naquele painel, tem também, se ficar dúvida, tem lá, viu, todas as casas, os temas, os dias e horários, tudo certinho, viu? Qualquer coisa está ali no tempo, lá no quadro. Para preparar, então, o nosso ambiente da noite, convido a todos para que possamos nos unir em pensamentos e em vibrações de amor, de paz. Eu vou trazer uma canção de João Cabete para fazermos a nossa prece, e a música chama-se Prece.
técnico, só um momentinho. Hoje, em homenagem ao Dia dos Namorados, né? A gente deseja que todos estejam felizes, estejam bem, estejam apaixonados. E o palestrante hoje é o meu namorado. E aí, fui convidada para fazer a apresentação, eu falei, olha que dia mais próximo, né? Então, oração para a por favor. Muito boa noite. Nosso desejo de uma noite abençoada, de paz e harmonia para todos nós. A palavra centenário não significa apenas um século. Não são apenas 10 décadas. A palavra centenário inclui, no seu contexto geral, experiências, lutas, pioneirismo, perseverança, dedicação, renúncia e principalmente muito espírito de luta, né? Não é fácil levar adiante nenhuma tarefa. Num centenário ou em 10 décadas, num século, muita coisa muda, altera-se toda uma geração. Mas nós viemos falar no centenário de um personagem, porque em toda a história humana, em todos os segmentos do comportamento humano, inúmeras criaturas se destacaram em sua área de atuação, nos esportes, nas artes, na administração pública, na literatura, em todos os lugares e segmentos, homens e mulheres se destacaram em descobertas, invenções, fazendo com que a história fosse sendo gradativamente registrada. E um desses personagens é o Wallace Leal Valentim Rodrigues, que é um gênio intelectual que viveu aqui em Matão. E não poderíamos deixar passar em branco um nome tão expressivo da literatura do conhecimento espírita. Mas antes de falar especificamente de Wallace Leal Valentim Rodrigues, nós queremos destacar a brisa do Evangelho. O Evangelho
Evangelho, em síntese, é a lei de Deus, que comporta o respeito, o amor, a dedicação, a caridade e, em síntese, a fraternidade humana. A palavra brisa lembra um conforto do ar, um reconforto de uma temperatura muito quente, entra uma brisa pelo ambiente, nos beneficia, aquele calorão, entra aquela brisa, lembra um conforto, um reconforto. É o que significa o Evangelho. Diante das lutas e dificuldades humanas, o Evangelho significa um reconforto, um conforto, uma brisa ao coração. Nós selecionamos aqui algumas frases de Jesus para depois ligá-las ao nosso homenageado da noite, para verificarmos como o trabalho deste homenageado, que vai, se tivesse entre nós, completaria 100 anos no dia 11 de dezembro próximo. Vejam que esses destaques de Jesus mostram como o trabalho dele estava perfeitamente sintonizado com este ideal. Olhai as aves do céu, que não plantam nem semeiam, mas Deus as alimenta e as veste. Quanto mais não há de alimentar a vós, homens de pouca fé. Eu não vou comentar, eu vou me restringir apenas a ler as frases e deixando aqui um breve tempo de reflexão para nós sobre o conteúdo dessas frases. Por outro lado, esta conhecida mensagem, esta conhecida afirmação de Jesus também nos leva para o caminho. Nem só de pão vive o homem. Além do alimento material, do café, do almoço, do jantar, do lanche, etc., nós precisamos de outro tipo de alimento, não é? O alimento desse instante, por exemplo, é um alimento. A arte musical de João Cabete, na música cantada pela Neuza, a prece de João Cabete, um compositor com mais de 200 composições, é um verdadeiro alimento para a alma. Então, nem só de pão vive o homem. Mas vejam também essa afirmativa de Jesus: aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Nós usamos a água, o mineral que nos dessedenta, que alimenta o corpo, elemento essencial à vida, mas ao mesmo tempo, o conhecimento do Evangelho faz com que a criatura esteja sempre dessedentada, esteja sempre satisfeita e não tenha sede de ansiedade, não tenha sede do medo e consiga alimentar-se desta água permanente oferecida por Jesus. Aquele que beber da água que lhe der, jamais terá sede. E essa é muito conhecida, né? Até pulei, que foi muito rápido. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A nossa verdade é muito relativa, não é mesmo? A verdade absoluta é de Deus, que nós vamos gradativamente descobrindo. E conhecendo a verdade, a gente se liberta dos medos, dos mitos, dos condicionamentos, das pressões emocionais que nos permitimos muitas vezes. Conhecer a verdade é aprofundar o conhecimento. Nós vamos ver como essas frases batem com o trabalho do nosso Wallace. E vejam o conforto desta afirmação de Jesus: nenhuma das minhas ovelhas se perderá. Porque nós vivemos num mundo conturbado, de tão complexos desafios, com tantos abusos de todo tipo, não é mesmo? No entanto, mesmo aqueles que se apresentam perversos, aqueles que fazem crimes hediondos, aqueles que exploram, que enganam, que matam, que estupram, aqueles que manipulam, aqueles que trapaceiam, Jesus faz uma comparação com ovelhas. Os homens trabalhavam muito com os rebanhos. Então, fazendo uma comparação com os rebanhos do seu tempo, ele diz: nenhuma das minhas ovelhas se perderá. Ovelhas referem-se a nós, aqueles que estamos em aprendizado. Jesus é aquele que caminha à frente, é aquele que já alcançou a condição de co-criador. E, portanto, olha por aqueles que estão sob a vontade conduzida. Por outro lado, olha também a afirmação consoladora: não vos deixarei órfãos. Não estamos aqui entregues ao abandono, ao esquecimento, não estamos entregues aqui ao perfeito desprezo em absoluto. Não vos deixarei órfãos. Os perrengues todos que estamos passando são degraus didáticos de amadurecimento. Então Jesus, com a sua doçura, com a sua presença, apresenta uma mensagem confortadora ao coração humano. É como se fosse uma brisa.
E a palavra brisa, ela é muito importante porque era o espírito com que o Wallace se referia, que o inspirava quando escrevia. Ele era um médium de grande intuição, um médium de grande percepção, de rara sensibilidade, e ele chamava de brisa o espírito que o ajudava. A ponto do seu Jorge, a dona Iônica, ele colocado, os seus filhos colocaram na meta o nome de brisa, por causa do Wallace. Então veja que interessante. E também conheço todas as minhas ovelhas. Olha que afirmação importantíssima, consoladora no nosso coração. Conheço todas as minhas ovelhas. As ovelhas são as almas sendo conduzidas pela bondade desse mestre. E ele diz que conhece. Portanto, conhece mesmo. Conhece o passado, conhece o presente, conhece as perspectivas. E quando oram para ele sabe imediatamente, em tempo real, a linguagem que nós usamos atualmente, né? Sabe quem é, porque precisa e toma as providências. Ele não precisa abrir o laptop para consultar, lá, abrir a pastinha, marcando, vamos ver quem está aqui, e procurar determinada rua, não precisa fazer isso. A conexão é imediata. Imagine a quantidade de pedidos, solicitações, gratidões, que ele recebe instantaneamente, a todo instante. E ele administra esses mais de 8 bilhões encarnados, mais não sei quantos encarnados, o que não dizer de outros órgãos, porque também coordena esse movimento entre os planetas. É um espírito de grande capacidade. Então, nós ficamos a pensar, e a última frase selecionada, antes de entrarmos propriamente no Wallace, é que a construção do reino do céu do coração deve ser o tema central da nossa vida. Tudo mais é acessório. E essa construção do reino dos céus é exatamente esse esforço por melhorar-se, é esse constante exercício de aprimorar o nosso comportamento. Muito bem, nós propusemos nesta noite falar sobre o centenário de Wallace Leal Valentim Rodrigues. E nós trouxemos aqui uma sequência para apresentar a vocês um personagem muito conhecido, mas muitos não conhecem, não ligaram o nome. O Wallace nasceu no dia 11 de dezembro de 1924, em Divisa, no Espírito Santo. Faleceu em Araraquara em 1988, mas atuou como redator-chefe da Casa Editora Clarim, aqui em Matão, nos idos de 50 a 70 e pouco. E ele foi ator, diretor de teatro, cinema, escritor, tradutor, jornalista, produtor e roteirista. Olha a quantidade de, além de poeta, a quantidade de virtudes que ele colecionava. Mas tem um detalhe muito interessante, porque antes de mostrar toda a sua verve, toda a sua capacidade literária, ele foi também um grande ator, e diretor de cinema, diretor de teatro. Produziu peças de teatro a ponto de despertar a atenção do ministro da Cultura da época. E o governo da época patrocinou as suas viagens com o grupo teatral para apresentar peças em cidades e estados, alguns do Brasil. E, portanto, ele produziu peças muito famosas. Ele produziu também o filme Santo Antônio e a Vaca, baseado num conto de uma vaquinha que é empurrada no precipício, a família dependia da vaquinha, depois teve que se virar. Essa história foi contada por Humberto de Campos, e ele transformou em filme. Homem de rara sensibilidade, mas também escritor e tradutor. Aqui tem uma característica muito interessante sobre o tradutor. O Wallace dominava muitos idiomas. Ele sabia os idiomas, sem nunca ter saído do Brasil e sem nunca ter feito nenhum curso estrangeiro, de francês, de inglês, de espanhol, de italiano, e dominava os idiomas. Por quê? O Wallace tinha memória da última existência, memória integral. Ele dizia, parece que foi ontem. Ele se lembrava da sua última existência. Na sua última existência, ele foi uma famosa escritora francesa, ligada ao mais alto grau cultural da França na época, convivendo inclusive com Pestalozzi. E, sendo uma francesa, casou-se com um embaixador sueco, que era embaixador na França, da Suécia. E, portanto, ela era uma embaixatriz, esposa do embaixador, convivendo nas altas classes sociais e culturais da época. Era uma mulher de vasta cultura. E não estranhe, nenhum de nós aqui devemos estranhar o fato de ser mulher, agora ser homem, porque esse é um princípio básico do espiritismo. O espírito não tem sexo. Pode nascer homem, pode nascer mulher.
O psiquismo pode até permanecer de uma certa forma determinante, mas nós podemos nascer homens ou mulheres. Portanto, homens, preparemos-nos, nasceremos mulheres. Mulheres, preparem-se, nascerão homens, para que ambos possamos verificar como é ser homem, como é ser mulher. Né? E então, o Wallace, nessa existência, foi um homem, mas ele havia sido mulher na outra existência. Guardava alguns traços afeminados, o que lhe trouxe muito sofrimento, muita perseguição, muito preconceito naquela época. Imaginem vocês na época de 30, 40, 50, um homem com jeito, guardando algumas características femininas, sofreu muito, inclusive na família. Mas, por causa da sua grande capacidade intelectual, da sua vasta cultura preservada de outra existência, quando viveu no meio um círculo cultural muito favorecido, facilitou o seu trabalho de escritor, de tradutor, de jornalista, para o trabalho que viria a executar na Casa Editora O Clarim. E aí nós vemos a importância dos livros que escreveu. Esses livros são muito conhecidos: A Esquina de Pedra, Aí para o Resto da Vida, Kate King, Remotos Campos de Belém, e também como editor, organizador de livros, né? Todos esses livros, o Segue, Escreve Luz, A Luz da Oração, Mãe, Mei, ele organizou, e também os outros que ele também trouxe para o Brasil, e livros que ele preparou. Agora é muito interessante porque, como tradutor, ele, na verdade, como autor, ele escreveu apenas 4 livros, como vocês viram, mas como tradutor, foram 14 traduções. Esses livros extraordinários que aí estão, e estão à disposição na biblioteca, quem quiser procurar vai achar. São livros antigos, mas são livros esquecidos e de grande valor doutrinário. Para vocês terem uma ideia, O Escrínio de Luz é um livro lançado em 1973, eu já fiz palestra dele aqui. Na edição atual, o prefácio tem mais de 30 páginas, não é, Júlia? Ela está lendo agora, em capítulo 6 está. Pegou? Está o prefácio ainda? Está gostando do prefácio? Esse simulado da nossa palestra, ela pegou O Escrínio de Luz, está lendo, está no prefácio. A edição original, na antiga, eram 26 páginas. Quando a letrinha era pequena, o espaçamento menor, na edição atual deve ter passado de 30 páginas. Imagina um prefácio de 30 páginas. Né? Então, o Wallace, ele adentra os vários segmentos da cultura, e ele estimula o leitor para pesquisar, ele estimula o leitor para adentrar os assuntos. Ele não fala só de espiritismo, ele fala de todos os ramos da ciência, do conhecimento, adentrando à luz do espiritismo. É o grande mérito desse grande escritor, né? Então são livros valiosos, inclusive livros de Kardec, que ele deixou à disposição. Mas também ele traduziu esses romances. Todos esses livros aí são romances. São maravilhosos esses romances. Se eu tiver que indicar para vocês, todos são bons. Mas se eu tiver que dar para vocês uma dica, para vocês lerem aqueles livros que a gente não consegue parar de ler, O Ignorado Amor e A Janela do Bem. Esses livros que vocês também encontram aqui na biblioteca, ou para comprar lá na livraria, ou aqui para emprestar, são livros de alto valor doutrinário. Não necessariamente livros espíritas, porque o Wallace, o que ele fazia? Ele pesquisava na literatura estrangeira, ele pesquisava obras que falassem de reencarnação, de comunicação de espírito, de imortalidade, de fenômenos psíquicos, da capacidade mediúnica, e traduzia e publicava no Brasil com os seus prefácios. E aí ele ficava bom, porque os prefácios dele mostravam toda a verba do espírito, todo o conhecimento, né? Ele lia aquela história que envolvia fenômenos psíquicos e princípios espíritas e incluía a visão espírita do assunto. Ele fez isso com todos esses livros, como fez com Kate King, a materialização do espírito através das pesquisas de William Crookes. Naquele tempo não tinha internet, não tinha e-mail, não tinha WhatsApp, e ele foi atrás de fotos que não tinha a qualidade da foto digital que nós temos hoje, foi atrás das narrativas do cientista para traduzir e publicar no Brasil também. Então, foi um grande homem. E olha o resumo dele: 21 livros prefaciados, 4 de autoria própria, só escreveu 4 livros. Mas imagina o quanto que ele não trabalhou nesses prefácios dele. 21 prefácios, 14 traduzidos, 9 organizados, 6 sem prefácio, e a editora Clarim tem 27 livros
da Lavra do Wallace Leal Valentim Rodrigues. Ele não publicou apenas pelo Clarim, publicou também por outras editoras, colaborou com o Instituto de Difusão Espírita, participou de uma revista francesa, a revista Planeta, foi o multimídia daquele tempo. Ele faleceu em 1988, mas o auge do seu trabalho foi, sem dúvida, no final da década de 70, meados da década de 80, vindo falecer em 88. Mas era um homem à frente do seu tempo, principalmente por causa da sua memória integral da vida anterior. Ele se lembrava de quem ele fora. Isso é muito interessante. Ele nunca saiu do Brasil, mas deixou esse legado importante. Mas mais interessante é que nós temos aqui no público hoje uma pessoa que conviveu com o Wallace. Nós temos a presença do casal Cidinha Bergman e o Olof. O Olof, inclusive, por coincidência, é sueco. A Cidinha casou com o Olof e viveu na Suécia há muito tempo. Ora estão no Brasil, ora estão na Suécia, e hoje estão aqui no Brasil com a gente. Eu não podia perder a oportunidade de trazer a Cidinha, porque a Cidinha tem uma história para contar sobre o Wallace. Cidinha, por favor, seja bem-vinda e vamos ver o trabalho que a Cidinha vai apresentar para nós, referindo-se ao Wallace Leal Valentim Rodrigues. Você não dá, né, Fernando? É o outro? Ah, tá, não dá. Você prefere pôr o microfone? Acho que é melhor, não precisa. Melhor esperar, dá para dar. Como eu não tenho assim o dom da palavra, como o Watson e tantos outros, eu vou pedir licença para ler o que eu trouxe escrito. A memória às vezes falha, então a gente. Jesus nos abençoe a todos. A convite de nosso amigo Orson para essa singela homenagem ao querido e saudoso Wallace Leal Rodrigues, peço licença então para ler as anotações que trouxe. Morei em Araraquara entre os anos 67 e 69 do século passado, quando fiz parte da Mocidade Espírita Allan Kardec, da Sociedade Beneficente Obreiros do Bem. Nesses 3 anos, convivi com o nosso tão querido amigo Wallace. Tive um bonito sonho com ele, nessa ocasião. E nesse sonho, eu o via com olhos azuis, e ele nessa encarnação não os tinha azuis. Senti inspiração para escrever um poema dedicado ao Wallace, que ao ler a página muito se emocionou, e disse: irmãzinha, você me viu no sonho com os olhos que tive em minha encarnação anterior, quando de fato meus olhos eram azuis. Wallace nos falava muito sobre esta sua última encarnação, da qual se lembrava com detalhes, quando foi a culta e famosa baronesa e embaixatriz da Suécia em Paris, por ter se casado com um barão sueco, embaixador da Suécia na França. Depois de ter vivido esses 3 anos em Araraquara, voltei para minha cidade natal, São José dos Campos, onde em seguida recebi um convite para
para ir estudar na Suécia, onde encontrei meu esposo. Nos casamos e lá permanecemos por várias décadas. Ainda nesse período em que estivemos muito unidos ao Wallace e a outros queridos companheiros da Obreiros do Bem em Araraquara, numa tarde, após os ensaios do coral, todos já tinham saído, quando o Wallace pediu-me e ao pianista Luiz Parreira que ficássemos um pouco mais, pois desejava ensinar uma música. E entendi que se tratava da composição de Quinto Vale, personagem principal do romanceado Cristo, do Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Num desdobramento ao sonho, o Wallace ouviu o coro de meninos cantando a Quinto Vale ou ao Irmão Corvinho. O Wallace me pediu que aguardasse na memória. E hoje, 56 anos depois, venho cantar novamente agora em homenagem ao centenário do querido amigo. Companheiro, na senda que te conduz, que o céu te conceda a vida, as bênçãos da eterna luz. Companheiro, recebe por saudação nossas flores de alegria no vaso do coração. Ainda ouço esta tua melodia que me pediste para ser-lhe a guardiã, e vou cantando teu eterno canarinho. Canto a saudade até rever-te no amanhã. Companheiro, companheiro, recebe por saudação nossas flores de alegria no vaso do coração. Durante todos os longos anos que estive na Suécia, o Wallace e o Luiz Parreira me deram todo o apoio moral e assistência espiritual, através de dezenas de cartas, livros, jornais, revistas que me enviavam. E por mais de 20 anos, o Wallace, em espírito já desencarnado, nos acompanhou com sua assistência marcante, presença em nossas atividades espíritas na Suécia e países nórdicos. Através do Grupo Espírita de Acre, Suécia, que fundamos lá, todos os anos apresentamos o médium Divaldo Pereira Franco, acompanhado por seu dileto amigo tio Nilson de Souza Pereira, que eram sempre recebidos por Wallace, na personalidade de Madame de Stael, a qual o Wallace reassumiu no plano espiritual, conforme Divaldo nos informou. Que Jesus abençoe e ilumine para sempre esse espírito querido, que
para mim se destacava por sua presença carinhosa, maternal, sua doçura, sua grande cultura, pelo brilho de seu olhar profundo e muito mais, um verdadeiro ser de luz. Nossa sincera gratidão a ele, ao amigo Orson, por essa oportunidade. Muito obrigada a todos os amigos. Vejam que é um trabalho amplo, um trabalho que vai além de muitas questões que nós possamos pensar. Vejo que essa música cantada pela Cidinha, ela foi ouvida por Wallace no desdobramento. As crianças que cantaram ao irmão Corvino, que é personagem do livro Água Cristo, e Quinto Valo, que mudou de nome, né, para poder sobreviver. E se vocês, os que não leram Ave Cristo, é daqueles livros que a gente precisa ler, para nos sensibilizar profundamente. Eu já li algumas vezes, pretendo ler de novo, porque são lições inesquecíveis, e fazem parte desse acervo cultural trazido por Emmanuel, através dos seus romances clássicos históricos. Então, um personagem desse, uma homenagem muito simples que nós estamos fazendo aqui hoje, não pode ser esquecido. E várias ações estão sendo feitas para homenagear o Wallace. A própria prefeitura de Araraquara, tirando a parte espírita, né, vai publicar um livro inédito do Wallace, de poesias, e vai prestar uma homenagem ao Wallace, numa solenidade oficial. Claro que destacando a verve artística do Wallace, a verve cultural do Wallace. Porque ele elevou o nome de Araraquara, na época, aos círculos culturais do país. Destacou Araraquara. Então foi muito importante. A cidade, inclusive, tem um teatro no nome dele, né? A parte artística de teatro e a produção do Santo Antônio Avaca, que não tinha a qualidade que nós temos hoje nos nossos vídeos de YouTube, mas foi um esforço dele em retratar isso. E o Wallace, como vocês viram naquelas primeiras frases de Jesus, ele lutava pela verdade, ele lutava pelo esclarecimento alheio, ele induzia, quando dizia que nem só de pão, quando Jesus nos disse que nem só de pão vive o homem, o Wallace sentiu isso grandemente dentro de si, oferecendo ao ser humano o conhecimento, oferecendo a arte que sensibiliza, nem só de pão, a gente precisa da convivência, da arte, do relacionamento, da cultura. E o Wallace, nos seus prefácios, nos seus livros, ele fazia isso. Ele estimulava o leitor a adentrar no conhecimento. O grande mérito, com a sua característica peculiar de escrever. Aquelas frases iniciais de Jesus cabem perfeitamente no trabalho que o Wallace fez. É como se você tivesse entendido e assimilado tudo aquilo que Jesus indicou. E além da prefeitura de Araraquara, o casal Zé Henrique Martiniano, que é músico, é compositor, é funcionário público também, e a esposa Márcia Tânia, que é cirurgiã dentista, o casal que atuou no EAC, na comemoração dos 80 anos do Parnaso de Além-Túmulo, ele musicou 11 poemas do Parnaso de Além-Túmulo. É também protagonista do coral de 100 vozes que cantou no Sesc Centenário de Caguaçútil, Vivi, Vivo e Viverei, porque sou imortal, apresentado na Sorena, com um grande destaque disponível no YouTube, vocês podem procurar. É uma música inesquecível. Este mesmo Zé Henrique Martiniano entrevistou ele e a Márcia, entrevistaram 20 pessoas que conviveram com o Wallace, inclusive a nossa Cidinha. Essas gravações resultaram em 40 horas de gravação. Essas 40 horas estão sendo editadas e serão transformadas num documentário de 1h30, que será exibido no cinema em Araraquara e aqui em Matão. Na época nós divulgaremos. Isso será o nosso EAC 2024. E também transformado na minissérie Wallace Leal, que será exibido pelo YouTube a partir do dia 13 de setembro, que é a data de desencarnação de Wallace,
Toda sexta-feira o episódio estará disponível. Serão 10 episódios de 30, 40 minutos, durante 10 semanas, que vai quase chegar com a data de nascimento dele, iniciando-se com a data da desencarnação, para que todos esses trabalhos sejam mostrados, claro que editados, porque tem 40 horas, né? Então foi editado em 10 episódios de 30, 40 minutos, para que a gente tenha conhecimento das várias situações do Wallace, porque além de todas aquelas qualificações que eu dei, além de toda a produção literal, artística que ele produziu, o Wallace destacou-se como síntese de todos aqueles que falaram sobre ele, de sua bondade. Era um homem bom. Para ter uma ideia, naquele tempo, hoje ainda tem, mas é mais raro, a gente se lembra daquele algodão que vinha dentro dos vidrinhos de remédio, né? Ele colecionava aqueles algodãozinhos para dar para as meninas que iniciavam na profissão de manicure, para que elas não tivessem que comprar o algodão. Ele mandava fabricar caixotes para engraxados, para que os meninos tivessem o primeiro emprego. Então tem vários casos que serão contados nesse depoimento. Aliás, a Márcia e o Zé Henrique estarão aqui numa quarta-feira futura aí. Não sei nem se qual é o tema que eles vão dizer ainda, mas estarão aqui conosco. Então são providências que exaltam a arte, a sensibilidade, para nos voltarmos para os bons aspectos da vida. Aliás, tem esse cartãozinho aqui gratuito, vocês podem retirar depois. Vocês terão acervo a toda a produção musical do Zé Henrique, não só espírita, mas também espírita, e vocês poderão ter acesso. Vocês podem retirar esse cartãozinho aqui e levar para vocês. Tem o QR Code aqui e o site. E eu tenho dito para o Zé Henrique que agora ele é compositor e músico, e na próxima encarnação ele virá como cineasta, que está treinando para produzir os filmes do Memórias do Padre Germano, aquela outra clássica obra da literatura espírita, né? Aquele primor. E então são as providências que surgiram. E propositalmente, isso foi combinado antes entre ele e ele, né? Ele se dedicou à colheita de depoimentos, e eu, como sou apaixonado pelos prefácios de Wallace, eu adoro ler Wallace, dada a sua capacidade de síntese e, além da síntese, de adentrar o conhecimento em geral. Eu sempre tive um sonho de reunir os prefácios, não reunir simplesmente transcrevendo. Fizemos um livro que nós estamos lançando recentemente, né? O Wallace, uma brisa real. O livro está aqui, quem quiser adquirir. Esse livro foi editado aqui pela Casa Vitoriana de Matão mesmo. São apenas prefácios dos livros do Caminho. Mas não é mera transcrição. O que nós fizemos? Fizemos uma seleção de trechos em cada capítulo e vamos comentando alternadamente trechos parciais em cada capítulo. Então saiu bem diferente, porque cada capítulo vai ter o nome de um livro. Só que não colocamos capítulo, colocamos ato, porque ele era um ator. Então tem o ato número 1, o ato número 2 de uma peça de teatro, por exemplo, né? Então saiu ato 1. Então, vocês estão vendo aí, são os nomes dos livros. Esses são os livros que têm prefácio, e que nós traímos trechos parciais, né? Aí estão os livros. Não existe uma ordem cronológica, lógica, foi aleatória a ordem, não necessariamente na ordem de publicação, mas aí estão, incluem depoimentos de Arlete Cidira, muito próximas dele, uma carta de Wallace para a mãe de Arlete, que ele gostava muito, o livro histórico do teatro experimental da comédia de Araraquara, e a relação dos livros catalogados ali por ano de publicação. A própria Revista Internacional do Espiritismo, editada aqui em Matão, desde 1925 por Caguachuta. A revista vai completar 100 anos em 2025 também o seu centenário. Então é um evento importante atrás do outro, e nós teremos aqui na revista brevemente abordagens históricas do centenário da Rio pelo historiador Luciano Klein, de Fortaleza, que é um grande nome da história do espiritismo no Brasil. Ele é mais novo que eu, mas é um historiador de talento, muito talento, e nós já estamos confirmados com ele para ele passar a escrever na Rio artigos históricos do centenário da Rio. Veja que importância, né? Eu queria perguntar, tem alguém fazendo aniversário aqui hoje? Não?
Tem alguém que está aqui hoje pela primeira vez? Muito bem, então você vai ganhar a Revista Internacional do Espiritismo e o jornal Clarim. Pode vir buscar aqui, por favor. Os parabéns. Está vendo como foi bom? Ganhou um presente hoje. Os parabéns. Não tem mais ninguém que está aqui pela primeira vez? Tem aniversário de casamento aqui? Tem aniversário de divórcio? Tem aniversário de sogra? Tem aniversário de filho? Não. Tem de gênero? Então pode vir buscar. Olha lá, tá vendo? Você pergunta para o aniversário de gênero, também vale. Eu estou falando do aniversário de sogra, mas aniversário de gênero também vale. Vou falar mal do gênero também, né? Não pode, né? Obrigado. Muito bem. E tem alguém aqui que gosta muito de ler? Tem que gostar de ler? Você já é assinante, né? Além de já é assinante. Mas tem alguém aqui que gosta muito de ler sem ser além que já é assinante? Eu queria apresentar. Valdir, você não é assinante, Valdir? Então venha aqui pegar o seu exemplar, por favor. Então, a própria editora, quem quiser assinar a revista poderá fazer. Eu tenho aqui os cupons de assinatura, e quem comprar um livro vai ter desconto na assinatura da revista do jornal. Tudo isso para valorizar o esforço de Caio e de Wallace, que foi continuador do Caio. Destaque-se esse detalhe. Porque depois que Caio desencarnou em 38, a editora ficou quase 30 anos sem publicar livros. Vocês imaginam, uma editora sobrevive? A venda dos livros é que gira a produção de uma indústria gráfica, no caso da editora. E a editora Clarim, após a morte de Caio sofreu um baque, morreu o seu fundador, o seu líder. E depois de quase 30 anos surgiu o Wallace para dar esse up na divulgação e na edição de livros, né? Nós vamos deixar aqui, como será colocado no YouTube depois, nós deixamos aí para os internautas que quiserem adquirir o livro, o telefone da própria editora para adquirir. Mas eu quero passar para vocês, antes da Deus encerrar aqui a nossa abordagem, Fernanda, eu vou precisar usar o som do top, se você puder ligar lá, eu vou passar o clipe que já está lá, você tem que ligar lá no fundo, né? Ah, tá, então você desliga lá que eu ponho aqui. Nós vamos passar para vocês um trailer do documentário que está sendo produzido pelo Zé Henrique Matriano. É um trailer curtinho, são 2 minutos, 3 minutos, mas vocês vão ter uma ideia de como vai ser o documentário produzido pelo Zé Henrique Matriano para homenagear o Wallace. Vamos lá. Não pegou, não. Tem alguma coisa errada aqui. Não pegou som. Espera um pouquinho, mais uma tentativa. Ok, Fernando? Sem som. Só isso. Que nós marcamos uma por mês para comemorar o ano do aniversário. E uma delas era a biografia do João Henrique Pestalozzi. Então, nós íamos fazer, durante o ano de 70 inteirinho, as programações estavam estabelecidas e no final ia encerrar com a publicação da biografia. E só para você entender como é que era, o júri era formado pelo Dr. Elias Barbosa, médico
psiquiatra de Uberaba, pelo professor Rolando Pires e por uma pedagoga de Franca, a dona Helena Curidetaca. E várias pessoas se inscreveram, tudo com pseudônimo e tal, e uma ganhou. Tal. Quando nós fomos a verificar quem era o personagem, era o Wallace. E o doutor Elias Barbosa, que era muito ligado ao Chico e tal, diz o seguinte: esse é um escritor de raça. Esse foi o comentário que ele fez. Wallace tinha mediunidade de memória extracorpórea e ele se lembrava de fatos ocorridos em vidas passadas. E uma dessas vidas que ele tinha uma lembrança muito vívida era de Madame Staël, que foi uma escritora francesa que teve contato com Pestalozzi. Então, ninguém melhor do que o Wallace para escrever uma biografia sobre Pestalozzi. Então ele já trazia na alma isso. E quando ele conecta-se ainda mais com o Espiritismo, percebendo que esse é o objetivo maior, ele traz isso para o nosso movimento. Olha, vamos fazer as coisas, vamos produzir obras, vamos trabalhar com divulgação, vamos, mas vamos fazer com essa característica de buscar algo inovador, de buscar algo que seja inédito, de buscar aquilo que está esquecido, de valorizar o que de belo e o que de bom já foi produzido em nossa seara para aqueles que nos antecederam. Então, acho que esse é o traço determinante, assim, muito expressivo da atuação dele no nosso movimento espírita. A gente percebe, falando das traduções, dos romances que ele mesmo escreveu, que também são vários, que ele procura informar o leitor de detalhes, além do conteúdo em si da obra doutrinária, romanceada, da história em si. Nos seus prefácios, mesmo nos seus escritos, quando a obra é sua, para detalhes de circunstâncias históricas, de autores, de informações. Isso enriquece demais o conhecimento. Por isso é uma delícia ler o Wallace Leal Alenquim Rodrigues. Esse barulhinho final aí é a fita rolando, né? Na minha geração e mais velhos se lembram disso, os mais novos não. Mas vejam que personalidade possante. A Cidinha confidenciou ali comigo que Madame Staël tinha a mesma característica, o detalhe descritivo permanente, constante nos seus escritos. Isso só prova uma vez mais aquilo que nós vimos sempre estudando sobre a reencarnação, esse princípio básico do Espiritismo. O que a gente percebe é que há muito material disponível para ser estudado, muita coisa à nossa disposição, muito material para ser pesquisado. A história vai registrando esses fatos, a história vai registrando essas questões, e homens e mulheres de todos os tempos deixam sua marca, e o Wallace deixou a dele. Aquela chavinha pendurada, o chaveiro com o dado, é porque ele tinha a chave do teatro para ensaiar. Tamanha a dedicação e a admiração que ele tinha por ele. Então nós queremos aqui agradecer o Wallace pela sua presença, pela sua grandeza, pelo seu trabalho. Wallace, onde estiver, nosso abraço de gratidão. Eu sou seu fã, seu admirador. Agradeço imensamente a presença da Cidinha do Love por esta noite. E a referência da minha namorada, né? Muito bem, a Deusa vai encerrar então. Ou se desejarem adquirir o livro, está à disposição. Muito obrigado.
Muito boa noite. Nós agradecemos, então, a presença do Orson, da Cidinha, do esposo, que veio, né, ilustrar maravilhosamente todo o tema, todo o conteúdo que o Orson nos trouxe para o nosso conhecimento e a nossa apreciação. E agora fica o convite para que acompanhemos, né, daqui para frente toda a programação em homenagem ao centenário de Wallace Leal. Muito obrigada, então, a Orson, a Cidinha, o Zé Henrique, né, Márcia e todos os envolvidos nesse trabalho maravilhoso em homenagem ao Wallace Leal. Nós costumamos sortear um livro, né, no final da palestra. Orson, de 1 a 50. Número 36.